Bem, estamos aqui conversando com Jorge Luiz Pereira dos Santos, presidente da Fundação Zumbi dos Palmares. E eu gostaria de saber de você, Jorginho. Você ficou em Barra até que idade, mais ou menos? Quando é que você veio para Campos? Como é que se deu isso? Pois é, Sérgio, eu nasci lá em Barra Topuana, depois, muito novo, ainda acho que uns 3 anos, meu pai foi morar em Niterói, minha família foi morar em Niterói, e lá ficamos 5 anos e tal. E depois voltamos para Barra, né? Aí de lá eu fiquei direto, até que em 1977, né? A gente começa a voltar muito no passado, né? Daqui a pouco eu fico assim, não, 1977. Aí vim para cá, estudei, depois, né, voltei, fui para o Rio. Você estudou no Batista? Estudei no Colégio Batista. Mas por que o Batista? É porque, na verdade... Alguma coisa com a religião, não? Não, eu não tinha parente aqui, eu não tinha ninguém onde eu pudesse ficar. E precisavam interná-lo. Não, e lá tinha um colégio interno. Então, eu fiquei 2 anos no colégio interno, né, na passagem do segundo para o terceiro ano. Saiu por bom comportamento. Foi convidado a se retirar. A bem da ordem, né, e da disciplina Na Marinha, que eu segui a Marinha, eles falavam que era... É isso aí, a bem da ordem da disciplina. A bem da ordem da disciplina. Vamos dizer que era expulsão. Eu não pude renovar minha matrícula no internato. Aí fiquei só estudando no colégio e fiquei 1 ano na casa de um colega meu, né? E depois eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu odiei, eu não gosto do Rio, acho que o Rio é uma cidade horrorosa para viver. Acho que lá, sendo uma cidade tão grande, foi talvez o momento que eu mais me senti solitário na vida, que aquele lance que você sai na rua, não conhece ninguém, você não tem como conversar. Aí voltei para Campos, em 81, entrei na faculdade de filosofia e fiquei... Né, formou em jornalismo? Fiz jornalismo, né, minha turma era talvez eu acho que deve ter sido com certeza a melhor turma, uma das melhores turmas que a faculdade já... Até hoje, né, Jorge? Já conheceu. Nós somos suspeitos, nós estudamos juntos. Somos suspeitos, mas eu acho que pela qualidade das pessoas que tinham naquela turma, acho que dificilmente apareceu uma igual. Nós temos umas passagens interessantes ali, né? Você podia contar. Você que tem muita... boa memória, boas lembranças. Nós temos algumas passagens interessantes ali nós na temos muita passagem na faculdade de filosofia. Primeiro, uma coisa interessante, não sei se você se lembra, que no primeiro ano, assim que a gente ingressou na faculdade, naquela época a gente já falava no trote solidário. Não tinha, você teve aquela gincana, lembra disso? Foi a primeira turma a acabar com o negócio de trote. Nós já propusemos... A gente fez uma gincana cultural. A gente fez uma gincana cultural e acabou aquela bobagem de trote, de passar coisa na cara, que eu acho isso uma ignorância tremenda. Aproveitar até essa oportunidade, mandar um abraço para o Juscelino Rezende, para o Fernando Leite. Eu ia falar, citar todas essas pessoas que faziam parte da nossa turma. Quer dizer, assim, das pessoas mais próximas, Sérgio Mendes, Ricardo André, Juscelino, Luciano Aquino, Fernando Leite, Gugu, e Cláudia Eleonora, que hoje trabalha na TV Record, e tantas outras pessoas assim, importantes que fizeram parte daquela turma. Fábio Ferraz de Oliveira, começou o Winston Churchill, começaram e não concluíram o curso. Dona Tereza. Isso. E muita gente Soninha, boa. Latércia, e tinha muita gente boa na nossa Cândido turma. Albernaz. Exatamente, tinha muita gente. Sérgio Guru. Verdade. A turma muito boa. E foi um período muito legal na faculdade, foi um período de... A gente entrou ainda na faculdade, a ditadura já dava os primeiros sinais de que não iria mais resistir, né? Eles chamavam isso da distensão. Nós entramos em 81, a ditadura acabou em 85, com a eleição do Tancredo Neves, e a gente ainda pegou uma parte daquele movimento estudantil, aquela efervescência do movimento estudantil, mas a gente, na verdade, participava, mas a gente não queria, a gente queria mais, eu não vou dizer que era anarquia, mas a gente queria mais se divertir. A verdade era essa. A gente era do diretório acadêmico, né, do diretório acadêmico, várias vezes. Mas você entendia aquilo ali mais como uma diversão do que como uma militância? Era diversão. Eu não tinha esse compromisso não, certo? Estou falando sério, eu nunca tive esse compromisso com estar discutindo política. Naquela época era época de festa, de alegria, de prazer de viver, entendeu? Não tinha essa preocupação. Então a gente se engajava nos movimentos, era mais para se divertir mesmo. Era mais para tirar onda, para curtir, para conhecer. Mas de qualquer forma, ser irreverente, né? Mas de qualquer forma, Jorge, o Jeff está aqui, que acho que terminou agora, o Jeff que faz parte da técnica, houve aquele episódio lá, seu, acho que se não me engano foi você de Fernando Leite, que queriam expulsar você. Mas nós tivemos momentos muito importantes na faculdade. A gente conte isso aqui mesmo também, dessa forma, a gente teve momentos importantes na faculdade, porque havia naquela época, nós quando chegamos ao 4º ano,
a faculdade tinha aumentos, assim, era 2 vezes que aumentava a mensalidade. No quarto ano, a gente não no último semestre do quarto ano, a gente não frequentava a faculdade, isso. que era um período destinado para a monografia. Exatamente, para o projeto experimental. Isso. E que queriam, naquela época, aumentar a nossa mensalidade. Nós fizemos uma greve, você lembra disso? Foi. Nós começou com a nossa turma a greve, depois todos os alunos de comunicação aderiram à greve. Na Faculdade de Filosofia. E não tivemos aumento. Outro episódio, assim, muito... Fora as loucuras que a gente fazia naquela época, tinha as famosas procissões que a gente fazia na faculdade. Uma vez eu e o Fernando Leite nos vestimos de padre e coroinha, saímos por todas as salas. Essas coisas malucas que... Falar em greve, consequente. Você chegou a participar de greve no movimento de rádio também, não chegou? Mas foi mais lá para trás, né? Porque nesse período aí... Antes da faculdade? Não, mais para trás, depois do curso. Depois da faculdade. Teve uma determinada época... mas eu acho importante, Jorge, a gente... não me lembro bem, eu sei que um jornal que nós fizemos... um jornal que a gente vocês criou, escreveram... o jornal chamava o jornal Agora. Um jornalzinho, uma bobagem. Um tabloide, né? Era tabloide, era aquela folha de mimeógrafo. Impresso no mimeógrafo, isso mesmo, bem artesanal. Bem artesanal, isso. Ô Sérgio, se a gente for analisar hoje, era inconsequente mesmo. A gente sabe que era inconsequente, a gente talvez não tinha essa noção da inconsequência que era fazer da forma que a gente provocava as pessoas. Você tem que elas talvez merecessem, né? Você lembra o que vocês foram? O que vocês escreveram? Eu não sei, eu fiz um discurso, era uma diretora, um hipotético discurso de uma diretora saindo, passando cargo para outra. E Fernando fez um editorial. E isso deu uma confusão, rapaz. Era um período de final de junho, estava encerrando o período letivo. E tinha poucos alunos ainda na faculdade. Eu lembro como se fosse hoje o Paulo André Barbosa, que era também do diretório, chegou na minha casa apavorado, eu morava em República. Olha, o negócio está pegando fogo lá, não sei o que, foi na casa de Fernando, daqui a pouco fizeram uma espécie... Reuniram o conselho a gente ia ser expulso da faculdade. Para expulsar os dois da faculdade. Ia ser expulso por algumas críticas. Todo mundo escreveu, mas acabou tudo na nossa conta, né? Vocês são os mais críticos, mais decisivos, né? Talvez, eu não sei, mas... Ou leviano, né? Talvez era o mais conhecido. Ou isso. Aí, não sei se você tinha uma amiga nossa chamada TT, que era do curso de História. Então, ela nervosa, né? Aí chegou pra gente e falou assim, olha, ela fez aquela expressão quando a pessoa tá muito nervosa, né? Eu tô assim e tal. Aí nós olhamos, pô, se você é nervoso, tá assim, imagina quando estiver relaxado. Né? Aí fizeram, rapaz, uma espécie de julgamento, os professores se reuniram TT mesmo? TT, que não TT era a menina que fazia história, que nunca mais vi também. A gente não viu mais. Nunca mais tivemos notícia dela, mas com certeza deve estar bem na vida aí. E aí foi isso, nós quase fomos expulsos, professores que eram assim de vanguarda na faculdade, viraram a cara pra gente achando que aquilo era uma ofensa. Formaram uma comissão para julgar e o nosso advogado, no caso de expulsá-lo. E o nosso advogado foi José Roberto Leite Fernandes, nosso querido Gugu. Que fazia, já tinha feito a faculdade de Direito, né? E se prontificou, vocês muro quebrado, e fazia comunicação com a gente. Né? Então disse, não, fica tranquilo que eu vou defender vocês. Não vou cobrar? Não, pode ficar tranquilo. Parceiro não. Aí fomos lá para a reunião do conselho, aí começam os professores questionando, aí um determinado professor... Gugu falava assim, muito palavrão. Gugu falava... Aí Gugu foi defender uma coisa... Já usava aquele cavanhaque já, aquela aí o professor falou assim, não, Gugu, não é bem isso. Ele, tira a mão de mim, porra. Aí acabou. Não, xingou. Eu falei, pronto, nós já estamos expulsos mesmo. Tá? Jorge, então, deixa, Gugu, não me defende. É melhor a gente ficar sem advogado mesmo. Não, eu vou ter que te defender. Vamos ser expulsos mesmo. Quem estava quase sendo expulso era Gugu. Gugu xingando. Mesmo, então o jeito é ficar sem advogado. Destemperado. Mas não pode nem falar aqui no ar as palavras que ele dizia. Mas foi um período assim
Muito rico, né, muito Jorge? Rico, Foi, muito sim. rico. Foi nesse período Um aprendizado muito bom. Eu conheci Foi. grandes amigos que são meus amigos pela vida toda e serão certamente. E foi um momento assim inesquecível, né? Ô Jorge, a sua família ainda mora em Barra? Ainda vive em Barra? Mora. E rapaz, era uma dificuldade para você pagar a faculdade. Naquela época, Sérgio, você lembra? Hoje as coisas são muito mais fáceis. Hoje você tem, por exemplo, programa de bolsa de estudo da prefeitura, né, que banca a faculdade para uma porção de gente. O governo federal. O governo federal ampliou o programa né? de bolsas para os universitários. Naquela época não, tinha que pagar. Só tinha um crédito educativo que era dificílimo você conseguir, pouquíssimas pessoas conseguiam, nós não conseguimos. Um sufoco. E era um sufoco danado, a gente andava sem dinheiro. Até hoje eu ando, mas naquela época era pior ainda. Né? E era muita dificuldade. Mas a gente era feliz. Muito. Não era? Muito feliz, muito. Uma turma bacana. E eu sempre falo... As melhores lembranças que eu tenho sido boa parte das... Nós pagamos muito almoço um pro outro, né? Eles pagavam muito almoço, eles dividiam muito. Eu almocei muito na casa dos outros. Eu almocei muito na casa de Fernando. Eu ia para lá muito com ele, para a casa de Fernando Leite, almoçava muito lá. E jantava também, às vezes. Né? E almocei. Aproveitava que já estava lá, jantava também? Almocei muito também na casa do Sidney Pascotto. Sim. Né? Sim. Que também é para a casa dele sempre. E lá ia muita gente, né? Muitas pessoas na mesma situação que a gente sempre está se encontrando. O albergue, né? Na casa do Sidney Pascotto. Mas era legal, a gente era muito feliz, a gente se divertia muito. Após né? a faculdade, aí você foi trabalhar onde? Desde a faculdade, eu acho que já no terceiro ano, eu comecei trabalhando no jornal. Uma coisa que eu acho interessante, sabe por quê, Jorge? Às vezes eu te vejo pelo rádio, eu te ouço pelo rádio, eu te vejo pela TV, eu fico olhando assim, Jorge bem compenetrado, naquele programa com o João Oliveira mesmo, Jorge bem compenetrado, era sempre o cara mais sério, o crítico mais sério. Falei, gente, Jorge Luiz, aquele cara sacana, brincalhão. Mas nós vamos falar sobre isso, Jorge, depois do intervalo, sobre esse seu lado brincalhão, esse seu lado de humor, que é muito marcante, tanto para mim como para Robinho e para todas as pessoas que convivem.